Está em você o poder de mudar a sua vida. Está em você o poder de mudar a sua realidade. E na verdade, quem tem o poder é Deus. Ele tem poder sobre a sua vida e sobre todas as coisas. Mas Deus nos deu algo que chama livre-arbítrio. Ele te deu esse poder de fazer escolhas, de decidir o que você quer para você e para a sua vida. Você pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida. Você só não pode mudar a vida dos outros. Nós insistimos demais em pessoas erradas. Alimentamos expectativas nos outros. Alimentamos esperanças. Ele vai mudar. Ela vai melhorar. A semana que vem vai ser tudo diferente. Já que essa semana está difícil. Porém, ninguém muda ninguém. E não perca tempo alimentando expectativas em vão, em coisas, em pessoas que não podem mudar a sua realidade. A nossa vida pessoal. Só quem pode mudar as pessoas é Deus. Como? O Espírito Santo ele tem o poder de entrar dentro do coração do homem e da mulher e convencê-los do erro, da justiça e do pecado. Então, antes de bater de frente com uma pessoa, entrar num embate pessoal, um confronto de ideias, de palavras, ore. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que faça aquilo que você não pode fazer. Que faça o que mãos humanas não podem fazer. Mas também existem situações em que as pessoas insistem no erro. Sabem que estão errados, sabem que cometeram erros na vida e são orgulhosos. O ego fala mais forte e a pessoa não quer reconhecer os seus erros e continua ali naquela trajetória de pecado. Não é você que vai mudar isso. Isso é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você dá conta da sua vida. O seu esposo, a sua esposa, ele dá conta da vida dele. Sim, pregador, mas e se nós vivemos juntos? Convivemos um com o outro? Bom, aí vocês vão precisar entrar num acordo. Às vezes você vai precisar ceder. Em algumas situações é melhor ter paz do que ter razão, né? E relacionamento é isso. É uma engrenagem. Você cede, a pessoa cede. Mas se você está numa relação que só você cede e a pessoa nunca reconhece, então tem alguma coisa errada aí. Cuidado para não perder tempo com quem não vale a pena. Cuidado para não perder tempo em relacionamentos sem futuro. Tem muita gente que é propaganda enganosa. Na fase do namoro, em que as pessoas estão se apresentando, se conhecendo, melhor dizendo, aí as pessoas mantêm aquela máscara, né? São verdadeiros atores e atrizes. Sempre o melhor livro, a melhor música, a melhor roupa. E a pessoa começa então a moldar um personagem para ser aceito pela outra pessoa.
Muito cuidado com isso. Porque quando vão conviver junto, entre quatro paredes, aí as máscaras caem, aí você vai conhecer a pessoa. Tem um ditado que fala que você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela, né? Colocar o sal ali e vai temperando a comida até acabar. Aí você vai conhecer a pessoa. Aí você vai descobrir, meu Deus, que fria que eu entrei. E agora, Jesus, como é que eu saio dessa? No passado, meus irmãos, os casamentos não se acabavam, não podia se acabar, né? Não podia ter divórcio, não podia ter separação. Os costumes da Igreja Católica eram muito rigorosos, né? E ninguém aceitava divórcio, e até hoje, né? Mas as coisas mudaram. Se você cometeu um erro no passado de se unir com uma pessoa que não vale nada, que vai te levar para o buraco, às vezes essa pessoa é uma agressora, se mete com coisa errada, vai preso. Aí você tá lá junto com a pessoa lá, tendo que fazer visita íntima, visitar a pessoa na cadeia. Você já pensou isso aí? Então, eu tô citando esses casos para dizer para você não é obrigado a passar por isso. Porque cada pessoa escolhe o que quer da vida. E se aquela pessoa ali que se relacionou com você, seu companheiro, sua companheira, escolheu se lascar na vida, o problema é dele. É lógico que nós não podemos também abandonar o nosso cônjuge ou o nosso parceiro ou parceira no primeiro vento de dificuldade que aparece. É por isso também, né, de certa forma, que os relacionamentos hoje, os casamentos não duram muito tempo, como no passado. Ah, mas por que no passado as pessoas viviam tanto tempo juntos no casamento? As pessoas viviam, meus irmãos, viviam ali sofrendo julgo, e as leis sobre divórcio eram muito rígidas, e a mulher, para não ser vista na sociedade como uma mulher separada, divorciada, ficava ali apanhando, sofrendo, passando dificuldade do lado do homem. Só que as coisas mudaram. A mulher, ela encontrou o seu espaço, conquistou a duras penas o seu espaço na sociedade, no mercado de trabalho, ou até mesmo na igreja. E essas igrejas muito rígidas, muito cuidado. Tem muita igreja que tem muita propaganda, né, na mídia, igreja fulano de tal, mas que tem muito de seita também. A gente não fala para não estar polemizando o tempo todo. Essas igrejas que manipulam, te ameaçando, te assustando com o inferno, você vai para o inferno, qualquer coisa você vai para o inferno. Ah, se separar vai para o inferno. A nossa igreja não aceita obreiro divorciado. A nossa igreja não consagra a mulher. Se você participa desses grupos, dessas seitas, saia disso aí, que isso é prejudicial. O mundo mudou, a sociedade mudou, as pessoas mudaram. E o cristianismo, ele justamente, ele dá para as mulheres oportunidades que as sociedades não dão. A igreja primitiva, ela dava oportunidade às mulheres que a sociedade da época não dava, né? Mulheres não eram aceitas como discípulas, mas as mulheres também tinham suas funções no meio dos discípulos. Mulheres cristãs da igreja primitiva que tiveram a sua importância, como Dorcas, que foi reconhecida como discípula amada. Bom, e você vê que pessoas que cometem erros não querem reconhecer que estão errados e continuam ali batendo na mesma tecla, e você fica ali do lado sofrendo, aguentando coisa que não precisava. Você já pensou nisso?
Salmo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Não confiei em príncipes. Não quer dizer não obedecer autoridades. Príncipe, principado significa autoridades. Não confieis nem em príncipe, nem nos filhos dos homens. A gente tem que confiar em Deus. E cada um dá conta de si mesmo a Deus, né, da sua alma a Deus. Cada um dará conta de si mesmo. E você não tem que estar aí prestando conta da decisão de ninguém. E busque a presença de Deus enquanto há tempo. Não vá perder a tua salvação vivendo uma vida de amarguras ao lado de uma pessoa amargurada que quer se destruir e pode até destruir a sua própria vida. Nós somos seres mortais. No mesmo dia que perecemos, que perdemos a nossa vida, os pensamentos cessam. Acabou para o homem. E a gente coloca expectativa em tantas coisas, né? Em pastores, em marido, em político. Ah, porque o político fulano de tal. Eu tenho visto esses dias uns vídeos tão cabulosos. Os caras chorando assim, e o Bolsonaro passa, né, assim. Aí eles falam assim: Mito, eu te amo, Mito. Gente que tatuou Bolsonaro na testa e se arrependeu. Gente que falava assim: eu sou o robozinho do Bolsonaro. E se arrependeu. Eu não vim aqui para falar de política, mas o assunto surgiu. Bom, não coloque a sua expectativa nessas pessoas não, meus irmãos. Em homens ou em mulheres. Porque essas pessoas são seres humanos, são mortais. Coloque a tua expectativa em Deus. Não troque Jesus por política. Não troque Jesus por um relacionamento. Não troque Jesus por um homem ou por uma mulher. Não negocie a tua salvação. Não troque a sua salvação por nada. Porque a vida passa muito rápido. A alma é eterna. E aí, onde é que você vai passar a tua eternidade? Você tá doido. Muito cuidado, meu irmão. Então, nós estamos aqui em uma reflexão. E eu tenho encontrado vários tipos de pessoas pela frente na minha vida. E, sinceramente, tem gente que erra, tá no erro, sabe que tá errado e não quer mudar. Não quer amadurecer. Não quer crescer espiritualmente. E fica preso naquilo ali. Nós vivemos uma realidade muito difícil hoje no Brasil. Graças a Deus, nós não estamos na mão dessas pessoas, a extrema-direita. É um movimento político-religioso. A política que se fundiu com a religião e trouxe uma grande explosão, uma bomba atômica para a sociedade brasileira, para a igreja no Brasil. Essas igrejas aí que são... a igreja fulano de tal, que é tudo seita esse povo, meus irmãos. Esses pastorzão aí que acham que são ditadores e que o bolsonarismo ele veio para revelar justamente a face dessas pessoas. E Deus está tratando com este país, Deus está tratando com as pessoas, está tratando com a sociedade. E essas pessoas precisou ser revelado o verdadeiro caráter deles, a verdadeira personalidade deles, para que fosse tratado, desmascarados, desconfigurados, desconstruídos por Deus. Para que uma nova construção
se erga, a velha construção precisa cair. Para que o novo possa chegar, o velho tem que sair. E não sou eu que estou fazendo isso, não. Quem dera, né, a gente pudesse mudar alguém. Mas você não consegue mudar ninguém, você apenas pode falar, e quem muda as pessoas é Deus. Mas Deus está trabalhando na sociedade brasileira, está trabalhando no mundo, revelando, tirando máscaras e mostrando aqueles que são fanáticos, extremistas, e mostrando a maldade que existe por detrás de uma face que aparenta ser fraternal, às vezes com palavras fingidas, com palavras doces. Essas pessoas seduzem multidões e levam multidões para o inferno. O que eu faço, pregador, e agora? Será que eu vou para o inferno? Lê a Bíblia. Você dará conta de si mesmo a Deus. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o pastor da sua igreja. Ele pode até te influenciar e ir pro inferno, né? Igual você vê uns por aí que levou um monte de gente lá nas manifestações e gritando: ditadura, ditadura! Alexandre de Moraes! E um monte de gente foi preso por causa dele. Ele tá bem aí, do lado de fora da cadeia, e agora se colocando como uma liderança política. Quer ser candidato a presidente, etc, etc. Então, meus irmãos, cada um dá conta de si mesmo. Não se deixe influenciar por alguém que não tem compromisso com você, que não se preocupa com a sua segurança ou com a sua integridade física e emocional. Não quer saber se você está bebendo, comendo, vestindo. Criticam programas sociais do governo federal que dá comida, dá casa para as pessoas, estudo. Grupos políticos que se posicionam em favor de bets, jogos de azar, que prejudica a vida de milhões de pessoas. Aí, alguns grupos aí que se intitulam Deus, Pátria, Família, vai lá e vota contra uma medida provisória do governo que ia taxar as bets. Um cara desse se preocupa com você? Um deputado desse que votou contra a taxação das bets se preocupa se o seu filho está lá na internet jogando, ou se tem gente vendendo carro, casa, perdendo tudo por causa de jogos de azar? Uma pessoa dessa se preocupa com a sua integridade física e emocional, meu irmão. Essas lideranças religiosas que se utilizam de artifícios fraudulentos, corruptos, para conduzir multidões à desgraça, à falência. Isso aí não passa de seita. E você sabe muito bem disso, é inteligente, você não é burro. Mas está lá. Ministério fulano de tal, lá do Brás. O ministério fulano de tal, disso, daquilo. Mas, olha, eu preciso me sentir pertencente para ir para o céu. Participar da ceia junto com eles ali para mim ir para o céu. Mesmo que aquela ceia seja de uma seita envolvida com sociedade secreta. Vão tudo pro inferno. E você vai junto. Se não mudar as suas concepções. Infelizmente, esses grupos não tem o que fazer com eles. Se você acha que você participa de uma denominação aí, ou de uma convenção, fulano de tal, que você, ô andorinha sozinho, andorinha só não faz verão, que você vai conseguir mudar tudo isso, essa estrutura, essa cadeia de corrupção religiosa, você não vai. Você acha que você vai conseguir, ô cidadão,
Tirar o presidente da sua convenção, porque você é bonzinho e ele pertence a uma sociedade secreta? Eu fico vendo esses obreiros aí batendo boca em culto público. Tá lá o pastor pregando, o cara se levanta lá e começa a brigar lá dentro da igreja. Tá errado. Ali é o território deles. E você está no território errado. Você não percebeu que você não pertence mais a esse grupo? Por que que tá aí dentro dessas igrejas aí batendo boca com pastor, com liderança? Ah, ele tá errado, e daí? Tem gente que aceita. Você vai fazer o quê? Você vai mudar o mundo, cidadão? Ou mudar uma convenção inteira? Não. Não fique interrompendo o culto, atrapalhando o pastor que está pregando. Isso é muito feio. Eu, quando estou numa situação assim que eu vejo isso, eu levanto e vou embora. Não tomo partido nem de um lado nem de outro. Simplesmente não me misturo com essas coisas. E é antiético também. As coisas de Deus têm que ser respeitadas. Não é você entrar aí dentro de um culto público aí, levantar do banco lá e começar a gritar no meio da igreja, palavra de baixo calão. Uma pessoa que não é crente, que entra ali dentro daquele culto ali, naquela reunião, que entra ali dentro da igreja, que vê aquela cena, se escandaliza e vai embora. E sai dali pensando, acho que esses crentes aí são tudo doidos, esses que vão pro inferno. Eu tô melhor aqui fora da igreja do que junto com eles. E aí? O poder de mobilização da internet, das redes sociais. As pessoas comuns passaram a ter voz ativa, passaram a ser ouvidas. Você pode mudar o mundo sem bater boca com o pastor. Como? Às vezes com o seu voto, às vezes com a sua atitude, não dando moral para esses cidadãos aí. Ô pastor do campo fulano de tal, da convenção fulano de tal. Aí você vê lá, fulano de tal é de tal sociedade secreta. Aí aquele cidadão lá vai lá e bota a mão na sua cabeça, passa ali 200 mil demônios pra você, ô seu infeliz. Aí você tá aí numa igreja aí, batendo samba, fazendo samba de roda, no ciclo de oração lá, né, expulsando o demônio da Umbanda, da Quimbanda, que é outra linha de espiritismo. E você serve a demônios antigos, rituais antigos, cultos antigos, que é muito pior do que as religiões afro. Pessoas que às vezes são pactuados, rituais de Goétia, né, acham que são os discípulos do Salomão. Eu vou aprisionar 72 demônios com o meu anel, eu sou o Bambambam. Crente, essas convenções aí e a Quimbanda ou Umbanda, cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Mas é tudo espiritismo. Isso aí você tá cansado de ouvir falar. Só que o culto que as igrejas evangélicas fazem são entidades antigas, do tempo do Egito antigo, Israel antigo, Mamon, Moloque, que se apresentam com outros nomes. Eu não vou entrar nesse inteirinho aqui, nessa área, porque eu não quero perder tempo com isso. Mas você precisa ser mais inteligentinho um pouco e deixar de ficar dando lugar pro diabo. Porque a vida passa, a alma é eterna. E onde você vai passar a sua eternidade? Esses rituais de teologia de prosperidade, rituais de magia, e que você participa, tá querendo enricar, quer fazer pacto com o demônio, Satanás? Ué, meu irmão. Aí vai lá pra igreja lá, participa de um ritual, faz lá uma oferta do sacrifício, passa no Vale do Sol. Um monte de mago ali, de mão estendida, você passa no meio daquilo ali. Aí o demônio manifesta, você cai lá estribuchando. Eu sou fulano de tal, sou a pombagira fulano de tal, sou Exu fulano de tal. Aí você cai lá estribuchando. Tudo encenação, meu irmão. Vale do Sal, passar pelo sal, rituais de magia, manifestações de entidades.
cultos a entidades antigas, rituais antigos. Aí você vai falar mal do candomblé, sendo que você está numa situação muito pior. Esse povo aí trabalha naquela linha de São Cipriano, Maria Moratória, essas coisas. Hibridização, relações sexuais com entidades, metamorfos. Isso aí é alta magia da pior espécie. Bom, baixa magia, né? Bom, aí você está participando daquilo ali e você não sabe que as suas lideranças, o que eles fazem nos bastidores. Então, vamos ser um pouquinho diferente, deixar de ser manipulado, começar a buscar mais a presença de Deus, porque Deus existe, Jesus existe, o evangelho é real, o cristianismo é real, mas o perigo de ultrapassar os limites dos princípios cristãos é ser escravizado por entidades malignas, entidades antigas, rituais antigos, se tornar escravo de Satanás, aí depois chegar lá no grande dia, Senhor, em seu nome expulsei demônios, Senhor, fiz milagre, e Jesus falar, ó, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não sei nem quem você é, você fala que me conhece, fala que sou o teu Deus, mas está ligado a demônios. E aí? Ó, abre teu olho para não ir pro inferno. Deus abençoe.